Olá, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 10. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Eu preciso que você reserve um tempo para ler o seu texto bíblico, para ler a sua revista e para assistir essa lição. E quando você estiver assistindo, aqui na descrição do vídeo, existem 3 informações que lhe serão muito úteis. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado. Além disso, há também uma aula-atividade. Assim que terminar de assistir essa lição, você deve fazer a aula-atividade, serve para a verificação do seu aprendizado. Por último, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou seus comentários. Se quiser também, você pode comentar aqui no vídeo, será muito bom poder interagir com você. É sempre bom ter essa participação. Bom, como eu tenho dito a vocês, o comentarista da lição decidiu aí das aulas 5 a 10 examinar outros textos bíblicos. O que nós temos feito então é pegar o texto áureo, que é o texto mais importante da lição, e tomá-lo para nossa referência. Na aula de número 10, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus, o nosso texto áureo é exatamente Mateus 23:12. Por isso, essa será a organização da nossa aula. Na primeira sessão, eu quero apresentar para vocês o contexto teológico de Mateus 23:12. E quando eu digo contexto teológico, e como eu acabei de falar, esse aqui é o nosso texto de referência. E como esse é o nosso texto de referência, é importante, então, entendermos o contexto teológico da passagem. Na segunda sessão, eu quero explicar, então, os versículos de número 5 a 12 e terminar essa aula fazendo algumas aplicações. É por aqui que nós seguiremos. Este é o nosso cronograma de estudo. Tudo bem? Bom, começando a primeira sessão, deixa eu explicar para vocês o contexto teológico de Mateus capítulo 23. Esse capítulo apresenta para a gente o início do último discurso de Jesus antes da sua crucificação. Na verdade, muito por causa desse discurso, Jesus será perseguido e crucificado. Esse discurso começa aqui no capítulo 23 e se estende até o capítulo 24. Nesse discurso, que é o último de Jesus, ele vai fazer sérias críticas aos escribas e fariseus. E também serão estes homens que serão responsáveis por instigar a perseguição, prisão e crucificação de Cristo. Mas quem são esses escribas e fariseus a quem Jesus se dirige aqui? Bom, eu começo explicando para vocês quem são os escribas, depois falo quem são os fariseus, e aí nós vamos entender como isso é importante para o contexto teológico da passagem. Ali naquelas aldeias do Império Romano, inclusive onde Jesus está, os escribas eram profissionais alfabetizados que tinham então a responsabilidade de redigir documentos legais. Então, quando um documento legal precisava ser redigido, era o escriba quem fazia isso. Apesar de serem eles quem escreviam esses documentos, nem sempre esses escribas eram bem instruídos. Mas, exatamente por saberem ler e escrever, muitos deles se dedicavam a dar instruções para as crianças sobre leitura, para que essas crianças pudessem então fazer a recitação da lei. Alguns escribas que tinham um pouco mais de avanço nos seus estudos tinham entre os seus alunos alguns adultos. E aqui nesse contexto histórico, adulto é uma pessoa acima de 13 anos. Então, esses são os escribas, homens de leitura, que escrevem e redigem documentos e que ensinam crianças e alguns adultos, aqui são, no caso, pessoas de 13 anos, a lerem e fazerem a recitação da lei. Já os fariseus, eles têm um papel um pouco diferente. Eles são responsáveis por instruir os judeus sobre como eles deveriam interpretar a lei. Por isso que eles são chamados de intérpretes. Enquanto a tarefa de no caso dos escribas, consistia na alfabetização, esses fariseus eram responsáveis pela instrução.
Então, quando a pessoa gostaria de entender como a lei poderia ser aplicada, ele consultava o ensino do fariseu. E ser um escriba e ser um fariseu era uma tarefa muito prestigiosa. Eles eram vistos, em muitos casos, como rabinos. O rabino aqui é um título que se dá para um líder religioso entre os judeus. Essa informação que eu estou dizendo para vocês, ela será importante porque é levando isso em consideração que Jesus vai dizer as palavras do versículo de número 1 e 2. Veja comigo, por favor. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocupam um lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeça-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Você percebe? Tanto aqueles que ensinam as crianças a ler a lei, como aqueles que interpretam a lei, possuíam muito prestígio. A popularidade deles, muito provavelmente, era resultado desse trabalho direto com o povo, né? De ensinar a lei, de ensinar a ler a lei. No texto de Lucas 11, Lucas os distingue chamando de escribas e fariseus. Mas aqui em Mateus, até por causa do público para quem Mateus escreve, ele não faz distinção. Ele apenas os chama de mestre da lei e não especifica que Jesus aqui está se dirigindo aos escribas e fariseus. Mas mesmo não fazendo distinção entre escriba e fariseu, Mateus faz questão de dizer que o problema deles não está relacionado à tarefa principal. Não é a leitura, nem o ensino e interpretação. Pelo contrário, Jesus concorda que muitos dos ensinos éticos desses escribas e fariseus são bons. O problema deles não é o ensino, não é a leitura, mas o comportamento. Havia neles uma dicotomia que acompanha-se em muitos líderes religiosos. Isso tanto nos dias de Jesus como nos nossos dias, né? Muitos líderes religiosos até ensinam o que é certo, mas eles não vivem de acordo com aquilo que ensinam. E este é o problema destes homens. E é nesse sentido que Jesus está acusando eles de serem rígidos com os outros, porque ensinam rigorosamente aos outros, ao mesmo tempo que são muito brandos com as suas próprias falhas. Então, para outros, a lei era rigorosa, mas para eles, a lei era usada para justificar suas falhas. Por causa disso, Jesus está falando diretamente contra a honra destes homens que são muito populares entre as pessoas. E por causa de Jesus estar falando contra a honra desses homens, é que eles vão agora conspirar para tentar matar Jesus. Este é o contexto de Mateus 23, 12. É diante deste ambiente social, político e religioso que nós chegamos ao capítulo 23. Partindo então para a segunda sessão, eu quero explicar para vocês o versículo 5 a 12. Mas aqui nós vamos perceber, na explicação do texto, o quanto esses mestres da lei eram fracassados em sua conduta. Eles ensinam, mas não há coerência entre ensino e vivência. Aquilo que alguns gostam de chamar de ortopraxia, né? Antes de ler o texto, eu queria mostrar para vocês esta imagem que já apareceu aí, porque esta imagem vai traduzir para a gente aquilo que Jesus vai falar com eles no versículo 5. Deixa eu riscar aqui para vocês. Este aqui é um filactério. Vocês estão vendo? Bom, o que você precisa saber sobre o filactério? Ele vai ser mencionado no versículo 5. E aqui o filactério, ele tem essa caixinha com a tira de couro. Então, o judeu prendia, olha essa outra imagem aqui, ó, essas tiras de couro e os filactérios ficavam
espalhados, tá vendo? Então, este é um filactério com essas caixinhas de couro. E aqui dentro do filactério havia trechos como este, de pergaminhos da Torá. Essas informações são importantes porque a partir desta imagem é que nós vamos ter a fala de Jesus no versículo de número 5. Veja comigo, por favor. Versículo 5, Jesus diz assim, sobre os escribas e os fariseus. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios, é a imagem que eu acabei de mostrar para vocês, filactérios mais largos que de costume, usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos como franjas mais longas. O que é que nós temos aqui? Você sabe por que eles usavam filactérios mais largos? Você sabe por que eles vestiam mantos com franjas mais longas? Pensa aí um pouco. Volta o texto, dá uma olhada. Eles faziam isso exatamente para mostrar o quanto eles eram honrados. Ao fazerem isso, o que esses escribas e fariseus estão fazendo é procurando para si mesmo louvor. Você consegue perceber que a maneira como eles falam de si é muito diferente daquilo que eles dizem sobre as outras pessoas? Porque para as outras pessoas, o rigor da lei, para reprová-las, para puni-las, as justas exigências da lei, mas de si, eles falam bem. É importante destacar aqui que a questão de Jesus não é sobre esse costume judaico da utilização do filactério. O ponto que Jesus está destacando é que esses costumes deveriam ser praticados visando a glória de Deus. Mas, como vimos no texto, estes homens não estão fazendo este costume com vista à glória de Deus. Eles estão fazendo este costume com vista à sua própria glória, à sua própria boa reputação. O ponto crítico não é o uso do filactério, mas o uso que essas pessoas fazem dele. Elas usam o filactério para chamar a atenção para si. Por isso que Jesus completa, versículo de número 6. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Se nas assembleias se havia o costume de oferecer lugares de destaque para homens honrados, esses escribas e fariseus aqui, eles não esperam que alguém lhes desse a honra de sentar nos lugares destacados. Eles mesmos sentam nesses lugares honrando a si mesmo. Mas veja que eles não apenas se honravam em banquetes. Esse tipo de vanglória, ou buscar glória para si mesmo, também se estendia para as atividades na sinagoga. Dentro da sinagoga, eles se sentavam em lugares altos. Literalmente, né, nas palavras de Jesus, eles procuravam os primeiros assentos. Quando a gente observa algumas descobertas arqueológicas recentes, nós percebemos que dentro das sinagogas haviam esses lugares elevados, né? E esses lugares elevados eram feitos para destacar homens e sábios proeminentes na lei. Esses homens sábios e proeminentes se sentavam nesses lugares elevados, em frente à congregação. Então, era um local onde a congregação estava de frente para eles. E ali, nesses lugares elevados, eles seguravam um rolo da Torá, mostrando como eles eram destacados pela devoção e pela dedicação com as coisas do Senhor. Mas veja, não era Deus que os havia colocado ali, e nem era a comunidade quem os reconhecia como sendo honrados. Eles mesmos faziam isso. Por isso que Jesus está acusando eles de incoerência. Mas, professor,
Qual que é a incoerência aqui? A incoerência é que eles revelam não depender de Deus para ser exaltados. E daqui a pouco Jesus vai colocar esse ponto. Eu não preciso de Deus para ser exaltado, eu mesmo me exalto. Mais uma vez, o problema não está relacionado à honra que era devida aos líderes religiosos. Mais uma vez, o problema está na maneira como eles fazem uso da liturgia e das coisas de devoção. O problema é que eles fazem tudo isso visando a autopromoção. Essa autopromoção, no entanto, não se restringe apenas a ornamentos religiosos, a banquetes e as reuniões na sinagoga. Como nós veremos aqui no versículo de número 7, essas promoções também se estendiam para momentos em que eles encontravam as pessoas na rua. Veja comigo aí versículo 7. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de Rabi. Não sei se você já presenciou uma cena dessa, mas eu já. De você estar ali perto de uma pessoa e ver alguém chamando ela pelo nome e ouvir uma resposta assim meio constrangedora. Por exemplo, alguém chega e diz assim: "Ô Israel". E aí eu respondo: "Israel não, pastor Israel". "Israel não, professor Israel". Se você já presenciou uma cena dessa, você sabe do que Jesus está falando. É exatamente isso que esses homens fazem. Eles querem ser identificados com títulos honoríficos, para que todo mundo saiba o quanto eles são prestigiados. No caso dos fariseus e escribas, eles queriam ser chamados de Rabi, que traduzindo aqui para o português significa meu mestre, né? Então as pessoas olhavam para eles como mestres. Você é meu mestre, você tem algo a me ensinar, tem algo a me dizer. E aí o que Jesus vai dizer aos seus discípulos é que mestres honrados, sábios, nunca fariam isso que eles estão fazendo. Professor, o que eles estão fazendo? Eles estão procurando glória para si. Ao invés de assumir um lugar de honra, sábios e mestres honrados deveriam se colocar no lugar de serviço. E é isso que Jesus vai dizer para a gente aqui no versículo 8, 9 e 10. Não deixem que pessoa alguma o chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. Bom, deixa eu colocar aqui algumas questões importantes de contexto histórico para você entender essa passagem. Havia, entre alguns professores nos dias de Jesus, alguns que preferiam receber o título de Abba, que traduzido seria papai, né? O nome que uma criança chama o seu pai, papai. Por que alguns professores, ao invés de quererem ser chamados de Rabi, preferiram ser chamados de Abba? O sentido é mostrar para os seus estudantes que esses estudantes deveriam para os seus professores honra maior do que aquela que eles deveriam para os seus pais. Por isso que professores faziam isso. Eles preferem ser chamados de Abba e não de Rabi, para que o estudante compreenda o quanto ele é devedor de honra para o seu mestre. Aquilo que os escribas e os fariseus tanto valorizam, que é esse prestígio, que é esta honra, Jesus está dizendo aqui para as multidões que o ouvem que eles não devem fazer isso. Se nós temos Deus como nosso Pai, automaticamente todos nós, os seus servos, somos irmãos. Todos nós estamos em igualdade.
Por isso que nós não devemos nos colocar como superiores aos nossos irmãos ou em lugares de destaque. Essa é uma posição que nós não podemos dar a nós mesmos. Nós não devemos estar preocupados com esses títulos e com essas posições, porque nada disso agrada ao Senhor. A preocupação final do discípulo deve ser a honra de Cristo, não a honra do seu próprio nome. E é isso que o versículo de número 11 e 12 vão mostrar para a gente. Veja comigo aí. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. O discípulo não deve copiar o erro dos escribas e dos fariseus. O que Cristo espera deles é coerência. Eles não podem ser pessoas que dizem publicamente verdades sobre Deus, mas essas verdades só servem para os outros. Porque o que rege a vida deles é outras ordens, são outras coisas. E aqui a gente consegue fechar o balanço geral da lição de Jesus para os seus discípulos, que acabou gerando a perseguição e morte de Jesus. Primeiro, o discípulo não deve se colocar em posição superior aos seus irmãos. Segundo, o discípulo não deve usar a sua devoção como maneira de se tornar popular, como maneira de ganhar boa reputação. Toda maneira e toda forma de devoção deve apenas buscar glorificar o nome do Senhor. Terceiro, apenas Deus pode exaltar uma pessoa. Uma pessoa não pode buscar a vanglória. Uma pessoa não pode se exaltar. Uma pessoa não deve buscar a autopromoção. E é contra isso que Jesus está falando aqui. A maneira como esses escribas e fariseus se afastaram daquilo que eles estão ensinando. Porque o orgulho, a autopromoção, tomou conta do coração deles. Para encerrar, na última sessão, eu quero fazer algumas aplicações. Primeira aplicação. Jesus conhece as motivações da nossa devoção. E é interessante notar que aqui em Mateus, essa não é a primeira vez que Jesus fala sobre isso. Lá no capítulo 5, Jesus falou sobre o jejum, sobre a oração. Jesus falou sobre o ato de dar esmola. Aqui, Jesus está falando sobre os títulos que eles se dão, as posições de honra que eles assumem. E o problema é que tudo isso está sendo feito com propósito de autopromoção. Nada disso está sendo feito com devoção. E às vezes nós achamos que Jesus não conhece as nossas motivações. Que Jesus não sabe por que é que nós estamos fazendo o que fazemos. Jesus conhece. E por isso que Jesus pode falar de forma tão direta contra estes homens. Porque se ali na multidão ninguém entendia por que ele estava usando um filactério mais grosso, Jesus sabia. Se ali ninguém entendia por que ele se sentava no lugar de destaque, dentro da sinagoga ou nas festas, Jesus sabia. Jesus conhece todas as nossas motivações. Será que nós seremos reprovados por elas? Será que o que nós estamos fazendo visa a autopromoção? Visa a vanglória? Segunda aplicação. Todo cristão deve ter cuidado com o pecado da autopromoção. Às vezes, falando assim de maneira humana, pode ser que alguém encontre justificativa para dizer o quanto é importante falar bem de si mesmo. Mas, em comparando-se com as palavras de Jesus, nenhum testemunho de si mesmo é válido. Eu não posso simplesmente falar bem de mim. Eu não posso ser minha testemunha sobre minha vida de devoção a Deus. O cristão tem que ter cuidado com isso, porque às vezes nós estamos confundindo coisas. Ao invés das pessoas reconhecerem a nossa devoção, ao invés das pessoas nos elogiarem por nós sermos exemplo, nós é que fazemos isso. Somos nós que estamos falando bem de nós o tempo todo. Isso aqui é uma atitude muito fácil de fazer. Principalmente para quem lidera, né? Porque às vezes o líder acha que ele precisa falar mal dos outros para ele se sair bem. Como dizia um antigo presidente da República, né? Dizer coisas do tipo, nunca antes na história desta igreja.
Parece bonito. Só que isso não tem valor nenhum diante de Deus. E nós temos que ter cuidado com esse pecado. Porque na autopromoção, o nosso testemunho perde completamente o peso. Além disso, se considerarmos Mateus 5, essa será a única recompensa que nós vamos receber. O elogio que nós damos a nós mesmos. Se nós não desejamos apenas essa recompensa, não fale bem de si mesmo. Permita que outras pessoas reconheçam aquilo que você faz. Ah, mas as pessoas nunca vão fazer. Então trabalhe para que Deus reconheça a devoção sincera que há em você. Paulo diz isso a Timóteo e nós temos que levar isso como consideração para a vida. Terceira aplicação. Prestar honras a si mesmo é uma maneira de mostrar o quanto você não depende de Deus. E esse é o pecado daqueles homens. Você depende de Deus? Então por que você precisa falar bem de si mesmo? Porque as pessoas não vão falar quando você quiser que elas falam? Porque as pessoas não vão testemunhar quando você quiser que elas testemunhem? Porque as pessoas não vão te honrar quando você quiser que elas te honrem? Então você não confia em Deus, você precisa disso no seu momento para satisfazer o seu ego e a sua sede de estar bem? Isso revela o quanto nós não dependemos do Senhor e o quanto nós preferimos confiar nisso que às vezes massageia o nosso ego, né? Nos faz sentir as melhores pessoas do mundo. Não faça isso. Revele em sua conduta o quanto você depende do Senhor. Se for para ser honrado, eu prefiro ser honrado por Deus do que dar honra a mim mesmo. Isso é estranho demais dentro do cristianismo. Pode até cair bem no mundo corporativo. Na fé cristã, Jesus está condenando completamente. Quarta aplicação. Títulos servem como referência da sua atividade. Eles não dizem quem você é. E às vezes a gente se confunde nisso, né? A gente não sabe quem é a pessoa e quem é o título. Ela está tão internalizada no personagem que ela nem sabe quem ela é. Chamá-la pelo nome é estranho. Às vezes eu costumo brincar assim com a minha esposa. Ela me chama pelo nome e eu digo a ela, Israel não, Pastor Israel. Porque é até engraçado fazer isso. Fica parecendo que nós não somos pessoas. Nós somos, às vezes, personagens de um mundo fictício. O seu nome diz quem você é, sua identidade, e não aquilo que você faz. E nós vamos nos perdendo diante disso e os nossos títulos passam a descrever quem nós somos. Não, eu sou mestre, doutor, pastor, bispo, apóstolo, teólogo. Um dia alguém disse isso e eu achei bastante interessante. Quando o adjetivo é muito forte, o substantivo é fraco. Traduzindo, quando você precisa de muitos títulos antes do seu nome, muito provavelmente você tem pouca coisa para mostrar. Quinta aplicação. Se um sábio se vangloria, sua sabedoria desaparece. Esse é um provérbio do mundo antigo que merece nossa total atenção. O que torna um sábio um homem sábio é exatamente esse equilíbrio de entender que ele não precisa de se gloriar, de se promover. Ele sabe quem ele é e o que ele precisa fazer. Não é elogiar-se que o torna uma pessoa melhor. Na verdade, quando você diz o oposto, você perdeu exatamente aquilo que você está dizendo. Por exemplo, se eu digo assim a você, eu sou uma pessoa humilde. Se você é humilde, por que você está dizendo isso de você mesmo? Você acabou de negar aquilo que você está dizendo. E é isso que nós precisamos considerar nessa passagem de Jesus. Ao falar bem de si mesmo, aqueles homens estão negando o que eles estão anunciando. Primeiro, porque eles não confiam na honra do Senhor. Segundo, que eles precisam dizer às pessoas aquilo que eles são. Não há espaço para reconhecimento, não há espaço para honra. E é muito bom ser honrado de forma espontânea. Quando as pessoas dizem sobre nós, sem que a gente tenha pedido isso a elas. Sexta aplicação. A tradição cristã, apenas Deus pode exaltar uma pessoa. E esse ponto é muito importante para nós.
Dentro do cristianismo, é Deus que exalta, como também é Ele que envergonha o orgulhoso. Se nós estamos querendo ser exaltados, a gente precisa fazer para Deus para que Ele reconheça o nosso trabalho. Agora, o que não dá é para você fugir do que a tradição cristã diz e exigir das pessoas isso. Exigir todo tipo de honra, todo tipo de louvor, um lugar destacado. Tem duas filas, a fila do gente comum e a sua, e a gente começa a lidar com isso como se isso fosse certo. Não, a fila aqui dos pessoal comum e a fila dos homens notáveis. Não, a cadeira do pessoal comum e a cadeira dos homens notáveis. Isso não é cristianismo. Isso aí se explica de outra perspectiva. Sobre a linguagem de Paulo, esse é o pecado do diabo que muitos estão caindo, a soberba. Sobre a fala de Jesus, é pessoas que estão incoerentes entre aquilo que ensinam e praticam. Mas se nós queremos coerência, nós precisamos observar de maneira bem honesta isso que Jesus está dizendo aqui. Sétima e última aplicação. A meta do cristão deve ser a honra que o próprio Deus pode lhe oferecer, não aquela que ele mesmo pode se dar. E eu estou dizendo como meta exatamente para que você considere que é isso que você deve buscar. Você deve buscar a alegria de Deus, de ter um servo fiel, um servo devoto, que ama o Senhor, que prestigia o seu nome. Seria muito bom nós nos esforçarmos para sermos aprovados por Deus. Agora, quando a nossa meta é a vanglória, começa a ficar estranho. Começa a deixar de ser cristianismo e fica parecendo talvez aí uma instituição privada, uma monarquia, um rei e os seus súditos, e todas essas linguagens que nós ouvimos elas com frequência. Se outras pessoas cometem o erro dos fariseus e dos escribas, que você não faça isso. Que as palavras de Jesus caem no seu coração e você possa perceber que há um prazer maior na vida. A meta é a honra do nome do Senhor, o louvor e a majestade do Senhor. A minha devoção não deve servir para meu próprio louvor e para minha própria honra. Bom, eu espero que essa lição tenha lhe ajudado. Se Deus permitir, na semana que vem nos encontramos aqui para seguir então com o nosso estudo. Tudo bem? Até a próxima aula então.